Esse vídeo é a respeito da velocidade dos elétrons em um circuito. Em um fio condutor de corrente, as colisões que ocorrem interrompem o movimento dos elétrons, de modo que a sua velocidade real de desvio ou a velocidade da rede através do fio, devido ao campo, seja extremamente baixa. Quando você liga um interruptor de luz em uma parede e o circuito está fechado ou o circuito completo, a lâmpada passa a brilhar imediatamente. A energia é transportada através dos fios da conexão quase que à velocidade da luz. Os elétrons que compõem a corrente, no entanto, não se movem a essa alta velocidade. Os elétrons dentro de um fio do metal têm uma velocidade média de alguns milhões de quilômetros por hora, devido ao seu movimento térmico. Esse movimento térmico não produz corrente elétrica, porque é um movimento aleatório e, portanto, não há um fluxo total ou fluxo líquido de cargas em nenhuma direção. Quando uma bateria ou um gerador é conectado, então se estabelece um campo elétrico dentro desse fio, e aí sim nós poderemos ter uma corrente elétrica percorrendo o fio. Esse campo elétrico pulsante pode viajar através do circuito quase que à velocidade da luz. Os elétrons continuam seus movimentos aleatórios em todas as direções, enquanto que simultaneamente são empurrados ao longo do fio pelo mesmo campo elétrico. Já já eu mostro uma imagem com essa composição de movimento. O movimento aleatório dos elétrons associado com o movimento do campo elétrico. O fio condutor atua como um tubo para as linhas de campo elétrico. Dentro do fio, o campo elétrico é direcionado ao longo do fio. As linhas de campo elétrico entre os terminais de uma bateria são direcionadas através de um condutor que une os terminais. Então nós temos as linhas de campo através dos terminais de uma bateria. Lembre-se que as linhas de campo já foram objetos de análise em vídeos anteriores e recomendo que você assista o vídeo. E quando você conecta os terminais da bateria por um fio condutor, a linha de campo ela fica orientada seguindo o caminho do condutor. Os elétrons de condução são acelerados pelo campo elétrico. Antes que os elétrons ganhem uma velocidade apreciável, eles esbarram nos íons metálicos e transferem parte da sua energia cinética, que é a energia do movimento. Colisões interrompem os movimentos dos elétrons. Suas velocidades de desvio real ou velocidade total líquida através do fio vai ser extremamente baixa devido a essas colisões. No sistema elétrico de um automóvel, por exemplo, os elétrons têm uma velocidade de desvio de cerca de 1/100º de centímetro por segundo, uma velocidade extremamente baixa. Aqui o desenho que eu havia comentado. As linhas sólidas representam o caminho aleatório de um elétron, refletindo pelos átomos de um condutor. Então você tem uma partícula elétrica, como o elétron, por exemplo. Esse elétron ele vai ter um movimento aleatório que ele está sendo mostrado aqui por essa linha sólida. As linhas tracejadas mostram uma visão exagerada de como esse caminho muda quando um campo elétrico for aplicado. O elétron se desloca para a direita com uma velocidade menor do que a velocidade de um caracol ou de um caramujo. Então perceba, a linha tracejada é o que vai acontecer com o movimento do elétron se um campo elétrico for atuante sobre ele. Em geral, os livros didáticos eles mostram que esses elétrons eles vão constituir um movimento que é praticamente retilíneo. Então, no seu livro tem uma imagem de um fio com um monte de elétrons movimentando como se fosse um pelotão de soldados, e isso não acontece. O movimento ele continua aleatório, só que um pouco deslocado para a direita. Pergunta para finalizar o raciocínio até aqui: por que a velocidade de desvio dos elétrons em um fio de corrente é extremamente baixa? Bom, espero que você tenha entendido o raciocínio até aqui. A gente se encontra no próximo vídeo e até lá!